Continuando, né, da onde eu parei. Então, assim, tirar dos estados as responsabilidades, né, de manter essas empresas, de manter trabalhadores, enfim. A ideia da privatização, o que é? Desafogar as despesas do estado e botar isso dentro da questão privada. A maioria da alegação, o que é? Que essas empresas estatais não dão lucro. Bobo quem acredita, né? Vamos pensar. Se alguma coisa não dá lucro, se alguma coisa é ruim, tu vai comprar? Eu não vou. Não presta, não dá lucro, não tem utilidade, pra que eu vou comprar? Então, assim, gente, quem é em sã consciência que vai dizer que a Vale do Rio Doce não dava lucro, né? Dava, foi privatizada. Então, o Brasil passou por esse processo, né? Enfim, algumas privatizações são boas, tá? Por exemplo, a questão da privatização da telefonia. Se não tivesse privatizado, gente, o Brasil ainda estaria bem atrás em questão de telefonia. Isso é uma verdade dos fatos. Privatizar a água é um perigo. Os países que privatizaram, por exemplo, hoje pagam muito caro por água, não tem o serviço, e água é um produto essencial. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai privatizar, o que não vai, né? E a gente tem um problema, lembra que eu falei para vocês? Né? A corrupção no Brasil, ela acontece de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, isso atrapalha o lucro dessas empresas estatais. Se a gente não tivesse isso no país, a gente não teria, então, essas empresas estatais gerando falta de déficit de lucro, né? Então, a gente teria empresas gerando, o contrário, muito lucro. Porque quem comprou essas empresas está ganhando muito lucro, né, gente? Tá? Então, e quebra de barreiras fronteiriças, ou seja, o que é isso? Por fim, elas acabam caindo por terra, né? Tu tem a fronteira, tu divide teu território, tu delimita, mas tu tem um contato muito grande com outros. Se a gente pensar em termos de países de fronteira, né? Muitos vão trabalhar, por exemplo, a gente tem brasileiros que trabalham no Uruguai, moram no Brasil, uruguaios que moram no Uruguai, mas trabalham no Brasil e estão fazendo esse trâmite na fronteira, né? Por causa do coronavírus, essas pessoas estão liberadas para ir e voltar, porque elas, né? Elas estão num mundo bem globalizado. Bom, continuando para a gente finalizar, a globalização no Brasil. Quando é que começa? No Brasil começou a partir da década de 90, com um cara que muitos odeiam, né? Enfim, polêmico, mas o Fernando Collor de Mello, nosso presidente que foi eleito então na primeira eleição democrática que a gente teve depois da ditadura militar. E o Collor, ele foi o primeiro presidente a abrir o Brasil para esse neoliberalismo, né? Com essas ideias, então, de privatização, de trazer multinacionais, de trazer empresas de automóveis, de carros, de trazer empresas de informática, né? Ele foi muito sacana, ele realmente surrupiou o país, né? Tanto é que foi impeachmentado, mas ele tinha essa questão visionária, né? Então, por isso que eu digo para vocês, assim, nem tudo é 8 e 80, a gente tem que pesar algumas coisas, né? Ninguém faz só errado, às vezes as pessoas fazem algumas coisas certas. Então, ele trouxe isso, a gente deve a esse processo de globalização brasileira por causa do governo dele que iniciou esses processos. Então a gente começou a ter crescimento de indústrias, grandes multinacionais que vieram para cá, investimentos em empresas de informática, de telecomunicações, investimentos então em privatizações. Então a gente teve muitas empresas. Depois o Fernando Henrique Cardoso deu seguimento ao governo do, claro, ocupou primeiro, né, o Itamar Franco, que era o vice, assumiu, e o ministro do Itamar, que criou o Plano Real, que era o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente, continuou dando seguimento. A gente teve várias empresas privatizadas, e a gente teve então essa mudança no país, esse processo de aceleração. Bom, e aí eu te coloquei assim a globalização segundo Milton Santos. Por quê? Milton Santos, gente, foi o maior geógrafo brasileiro, tá? Que nós tivemos, o maior estudioso brasileiro. Ele é reconhecido pelo mundo inteiro, ele tem publicações no mundo inteiro. E um dos últimos estudos do Milton Santos, que ele dedicou boa parte da vida dele, foi sobre a globalização. Ele falava uma coisa, a globalização vista de cima. Por quê? Porque a gente tem os mundos divididos em hemisférios, né? Você sabe, hemisfério norte, hemisfério sul. E aonde está o grosso da globalização? Nos hemisférios nortes, né? Os países do hemisfério sul sofrem muito ainda com essa falta da globalização solidária. Porque a gente tem uma globalização onde países em desenvolvimento ficam apenas com 25%, né, da fatia do bolo, ou seja, das divisões de riquezas, né? A grande parte, 75% dessa riqueza vai para os países que são do norte. As multinacionais, elas não são, né, geralmente de países em desenvolvimento, elas são de países
já desenvolvidos, então a gente tem, a gente está sempre correndo atrás. Então, o trabalhador de uma multinacional, por exemplo, brasileira, ele não ganha a mesma coisa que o trabalhador de uma multinacional dos Estados Unidos. Pode ser a mesma empresa, mas ele ganha muito menos, né? Então, um cargo de chefia aqui no Brasil, numa multinacional, às vezes ele ganha pouco mais do que um operador comum nos Estados Unidos, né? Então, a gente também tem essa diferença, né? O Newton Santos, ele olhava muito esse olhar da globalização, principalmente a questões das privatizações, principalmente as pessoas que ficam sem acesso, sem serviços básicos, né, por conta dessa privatização, a exploração da mão de obra do trabalhador, a retirada de direitos do trabalhador, porque muitos governos têm essa ideia, né, retira direitos do trabalhador para tornar competitivo com quem? Né, com quem não paga leis trabalhistas, né? Vamos competir com a China, mas usando o critério do chinês, que não tem essas leis específicas, não tem seguro de nada, né? Então a gente também tem que pensar em alguma coisa que seja uma globalização solidária, que seja uma globalização onde os países dividam, né, as melhores as riquezas, uma globalização onde integre melhor as pessoas, tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado um pouco claro esse conteúdo para vocês. E o que é a atividade de vocês? Vocês têm um quadro que vocês estão recebendo junto com o texto, e ali está dizendo economia, cultura e informação. Eu quero que vocês preencham esse quadro com as informações que tem ali em cima, né, que são exatamente aqui no tópico. Deixa eu subir o texto. Exatamente no tópico aqui onde diz tipos de globalização, né? Então, vocês vão completar com o que eu falei, usando as aulas que eu falei. Então, assim, ó, na economia, uma característica de economia. Blocos econômicos é uma característica? É uma característica. Quais são esses blocos? Né? Qual a importância deles? Que mais que uma característica de economia? Multinacionais é uma característica? É uma característica, tá? Então, desenvolvimento dessas multinacionais em outros países, tá, pessoal? Outro tópico de economia, a questão das bolsas de valores, da gente ter uma moeda que de certa forma acaba controlando as economias do mundo todo. Isso também é uma outra parte, tá, pessoal, que vocês também podem trazer abordando então essa questão de economia. Questão cultural, mais tranquilo, né, para vocês, eu acredito que vocês trabalhando nisso. Outra questão econômica, porque eu sei que é mais difícil para vocês, a questão das privatizações, as questões da internacionalização, então, de fluxos de capitais, né, que é a mesma coisa que eu falei da questão do dólar, do dinheiro, tá, pessoal? O capitalismo, globalização e capitalismo andam de mão dada, né? Se a gente estivesse num mundo bipolar ainda, onde a gente tivesse um sistema capitalista, um sistema socialista, não teríamos globalização, tá? Então, assim, cultura se torna mais fácil para vocês, então preencham ali o quadro com 3 tópicos de cada um, tá, pessoal? Façam as atividades, porque essas atividades é que vão contar as notas de vocês, muito das notas de vocês, então vocês têm que fazer atividade, tem que manter tudo pronto, tá, pessoal? Não sei quando a gente retorna, e eu retorno, então, para ver vocês, veja as atividades prontas no nosso retorno de aula. Bye, bye!